Olá pessoal, bom dia a todos. Eu estou vindo do plantão de Currais Novos, um plantão na UTI, certo? Onde geralmente os profissionais de saúde lidam com a morte, lidam com a vida. E na semana passada houve uma notícia que abalou, sem sombra de dúvida, todo o cenário nacional. Essa notícia, ela se refere à queda do avião de uma empresa aérea relativamente conhecida, famosa, onde uma média de 60 pessoas vieram a óbito, desencarnaram na cidade de Vinhedo, no estado de São Paulo. Dentre essas pessoas, 2 crianças, uma de 3 anos de idade e outra de 4 anos. Essa notícia, ela choca a todos, porque ela traz uma sensação de imprevisibilidade, uma sensação de que nós não controlamos todas as variáveis existenciais. Mas Anderson, por que é que você está fazendo esse vídeo agora, ao vivo, voltando do plantão? Bom, Rui Cantinzani, que é o meu mentor espiritual, pediu que nós falássemos um pouco sobre os aspectos espirituais dessa tragédia. Por saber que o meu dia será muito corrido, tenho diversos compromissos à tarde e muitos compromissos à noite, eu não teria outro tempo para atender a essa demanda da espiritualidade, restando tão somente esse tempo que eu estou em trânsito entre uma cidade e outra. Por isso eu peço a vocês que curtam, que compartilhem, que façam comentários para aumentar o engajamento do nosso perfil, e não no sentido midiático, nós podermos assim esclarecer, informar outras pessoas que se sentem angustiadas diante de uma tragédia como essa, que envolve as mortes coletivas. Segundo o Espiritismo, segundo as crenças espiritualistas, estas mortes coletivas, onde se reúnem diversas pessoas no mesmo evento, não ocorrem por acaso. Elas estão dentro de um projeto espiritual, muito bem arquitetado, muito bem desenvolvido, visando o que, Anderson? Visando a evolução destes espíritos. Nós estamos, segundo o Espiritismo, segundo as crenças espiritualistas, fadados, destinados à evolução espiritual. Então, nada, segundo estas crenças, ocorre por acaso. É por isso que algumas pessoas que deveriam estar naquele voo não estiveram, e algumas pessoas que não deveriam estar naquele voo estiveram. Isso mostra a influência direta do mundo espiritual sobre nós. Eu sei que grande parte das pessoas querem saber o seguinte: Anderson, o que eles fizeram em vidas passadas para merecerem isso, para merecerem essa tragédia? É isso que nós queremos saber. É isso que nos deixará satisfeitos diante de nossa própria curiosidade. Eu sei que essa informação poderia satisfazer a curiosidade de muitos, mas é uma informação que eu não me sinto à vontade para passar e para divulgar, principalmente nesse momento. Por quê? Porque nós devemos, acima de tudo, sermos éticos e respeitarmos os direitos
da família ou das famílias e respeitarmos os direitos daqueles que se foram para o mundo espiritual. Aproveitar-se desse momento para estar dizendo: eles morreram porque em outras vidas queimaram pessoas na Idade Média, eles morreram porque foram templários e assassinaram muita gente, eles morreram porque causaram angústia a muitas pessoas, é absolutamente antiético. Eu não sei se vocês sabem, mas houve um médium que psicografou um livro, e aqui eu não vou dizer se é real ou não, eu não tenho propriedade de causa para falar sobre isso no momento, mas ele psicografou um livro falando sobre as possíveis causas espirituais do acidente com a TAM em Congonhas. E esse médium, ele foi processado pelas famílias, certo? Inclusive eu vou deixar nos stories a notícia do processo, certo? E a indenização que as famílias estavam pedindo. E eu sei que eu posso, de certa forma, causar algum desconforto em quem pensa o contrário, mas eu concordo com essas famílias. Já pensou você perder a sua filha, você perder o seu pai, você perder a sua mãe, você perder o seu irmão, a sua namorada, o seu esposo, e uma semana depois alguém está na internet dizendo: morreu porque em outra vida era um malfeitor, era uma malfeitora. Ou seja, é uma dor multiplicada. A dor pela perda e a dor por um julgamento popular desnecessário. O que eu posso dizer no momento, sendo ético com o espiritismo, comigo, com as famílias, com as pessoas que desencarnaram, é o seguinte: o que acontece em nossa vida não acontece por acaso. Nós estamos diante de leis universais. E aquilo que ocorre de bom e aquilo que ocorre de ruim está dentro de nossa necessidade evolutiva. O que nós devemos fazer é, conforme Jó, lá na Bíblia, e tantos outros que testemunharam o amor de Deus por nós, é agradecermos a Deus em todas as situações, pois em todas as situações há sim a presença da providência divina. Se isso aconteceu, é porque em alguma medida Deus quis e permitiu que isso acontecesse. E nós devemos reconhecer a influência desse amor de Deus em nossas vidas. Eu não posso, reitero, falar sobre causas pregressas. E isso nem importa. Sabe por quê? Porque o mais importante nesse momento é o acolhimento, é o amor e a oração a todos os envolvidos nesse acidente. Outra particularidade que eu gostaria de conversar com vocês, e peço: curtam, comentem, compartilhem. Eu vou deixar esse vídeo salvo, certo? Para que melhoremos o nosso engajamento e outras pessoas sejam esclarecidas, sejam tocadas pela mensagem de Jesus. Nós pensamos que controlamos tudo. E essa é uma das principais causas de nossa ansiedade. Nós achamos que podemos controlar as nossas emoções por completo. Achamos que podemos controlar as emoções dos outros, as atitudes dos outros, todas as cenas da existência. Achamos que nós temos poder para determinar o momento em que a árvore cresce, o momento em que o fruto cai da árvore. Aí de repente o avião cai. De repente o carro bate. De repente ocorre o diagnóstico de câncer. De repente acontece o infarto agudo do miocárdio. De repente nós estamos diante da morte. Posso dar um conselho a vocês? Com todo amor, com todo o coração, que eu sempre coloco em minhas publicações: diminua a sua ansiedade.
Tem certas coisas que nós não podemos controlar. Certas coisas estão dentro da vontade suprema e incontrolável da nossa parte de Deus, certo? E nós devemos confiar, ter fé. O que é ter fé? É confiar cegamente na providência divina, entendendo que Deus dá ao livro da nossa história as possibilidades de evolução intelecto-moral. Antes, eu era uma pessoa muito controladora. Queria controlar tudo ao meu redor. E eu tenho me trabalhado nesse sentido. Porque sei que em algum momento eu serei surpreendido pelas variáveis da existência, cabendo a mim naquele momento tão somente a aceitação. Não serei um médium que fala nas redes sociais, principalmente nesse momento, as causas pregressas deste acidente, incorrendo no mesmo erro, no mesmo descuido de outros médiuns que se arvoram nestas explicações, esquecendo que podem causar mais dor ainda às vítimas deste acidente. Eu quero me colocar tão somente na posição de quem ora, de quem emana boas energias, e peço a vocês também para entrarem em prece por estas pessoas. Chico Xavier, que foi um dos maiores médiuns da história, trouxe através da sua psicografia explicações. Por exemplo, sobre o edifício Joelma, que teve um grande incêndio em São Paulo, salvo engano, na década de 70. Falando também através da sua mediunidade sobre o Gran Circo América, que incendiou, matando mais de 500 pessoas no estado do Rio de Janeiro. Mas a forma como Emmanuel, Humberto de Campos e tantos outros espíritos de luz trabalhavam com a mediunidade de Chico Xavier é uma forma muito respeitosa, muito delicada, entendendo o luto e os impactos daquela informação no luto das pessoas. E eu pretendo seguir esse caminho. É por isso que eu não vou entrar em explicações sensacionalistas para ganhar seguidores, likes e assim comprometer a minha ética mediúnica. Também aproveito o momento para orientar a vocês sobre essa necessidade de controle que muitos dos meus seguidores possuem, para que eles vivam mais pacificados diante da vontade de Deus e da providência do Senhor. Sendo assim, vamos orar por estas criaturas, ofertando a elas as boas energias. Vamos abraçá-las espiritualmente. Vamos envolvê-las em bons pensamentos. Lembrarmos das duas crianças, dos pais que se foram na véspera praticamente do Dia dos Pais e naqueles que ficaram. Que daqui por diante tem que desenvolver o trabalho muito difícil de ressignificarem o luto e de transformarem essa dor imensa numa saudade mais suportável. Claro, recordando o amor que eles relativamente perderam por um lapso de tempo até se reencontrarem no plano espiritual, e recordando dessas lembranças com uma saudade mais equilibrada, mais organizada, que lhes permita tocar a vida em frente sem a paralisia da depressão, da enfermidade mental, sem o sofrimento intoxicante daquelas pessoas que não conseguem superar o luto e que arrastam essa dor pela vida inteira. Vamos pensar positivo para que elas saiam dessa angústia o mais rápido possível e sintam a presença de Deus em todas as coisas que acontecem na nossa vida. Entenderam? Então é isso.
Peço a vocês o apoio, a ajuda necessária para consolar outros corações. Até mais.